Olá, amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e a mais um devocional A Boa Parte. Demos início ontem no estudo do Evangelho de Mateus e ontem tratamos do capítulo 1. Hoje vamos tratar do capítulo 2. O link do vídeo de ontem eu vou deixar aí na descrição deste vídeo, tá bem? Antes de irmos à leitura, eu quero pedir a você que se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe com os seus amigos para que eles também sejam edificados por meio da palavra de Deus, tá bem? Vamos direto ao texto, Mateus capítulo 2. Ele diz assim: após o nascimento de Jesus em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns sábios vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e indagavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. Tendo reunido todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Preste atenção, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá o guia, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Por que Jesus nasceu em Belém? Por que não outra cidade? Porque já havia sido profetizado por Miqueias que ele nasceria em Belém. Repare que, a exemplo do que eu falei no vídeo anterior, tudo o que aconteceu na vida de Jesus desde o seu nascimento foi para que se cumprissem as escrituras. Por que uma mulher virgem? Porque já havia sido determinado que seria desta maneira. Tudo o que aconteceu foi para que se cumprissem as escrituras. Veja que o Senhor Jesus não foi um plano que Deus criou na última hora. Ele tentou de uma forma e não deu, vou enviar meu filho. Não, já havia sido profetizado desde o início. Toda a Bíblia, da primeira à última frase, aponta para Cristo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, nós vamos seguir a leitura e vamos observar que outras vezes a gente percebe que tudo aconteceu conforme as escrituras já haviam determinado. Vamos avançar na leitura. Versículo 7. Então Herodes, chamando secretamente os sábios, interrogou-os exatamente acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. Mandou-os a Belém e disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, comunicai-me, para que também eu vá e o adore. Após terem ouvido o rei, seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que ele finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Ao entrarem na casa, encontraram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então, abriram seus tesouros e lhe ofertaram presentes, ouro, incenso e mirra. Anota aí para você ler depois, Salmo 72, 10 e Isaías 60, versículo 6. Vai mostrar uma profecia ou profecias a respeito disso aqui que aconteceu, da visita dos magos, dos sábios e o presente que eles levaram até Jesus. Depois você confere lá. Versículo 12. E sendo por divina revelação visados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, retornaram para a sua terra por outro caminho. Depois que partiram, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Permanece lá até que eu te diga, pois Herodes há de procurar o menino para o matar. José se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes. E assim
Olha de novo. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito através do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Oséias 11:1 vai já anunciar, profetizar acerca da fuga do Senhor Jesus ao Egito para ser salvo de Herodes. Versículo 16. Quando Herodes percebeu que havia sido iludido pelos sábios, irou-se terrivelmente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e em todas as circunvizinhanças, de acordo com as informações que havia obtido dos sábios. Deixa eu falar uma coisa para você. Tentaram matar Jesus ou quiseram matar Jesus desde quando ele era um bebê. E você sabe que o Senhor Jesus ele veio a este mundo para entregar a sua vida em favor de cada um de nós, com o propósito de nos salvar dos nossos pecados, como eu falei ontem no devocional. Só que o Senhor Jesus não poderia morrer a qualquer momento ou em qualquer lugar. Por isso que Deus o livrou da morte quando ele era pequeno. E de outras vezes que tentaram contra a vida de Jesus, não conseguiram matá-lo. Por quê? Porque ele tinha que ser morto exatamente como foi. Porque também já havia sido profetizada a forma que ele iria morrer. E tinha que ser numa cruz, pois maldito é aquele, diz a lei, que for pendurado no madeiro. Então Jesus, Paulo vai dizer isso em Gálatas, ele se fez maldição para que nós fôssemos livres de toda maldição. Maldição não hereditária, não uma maldição de um feitiço, mas a maldição do pecado. Todo homem nasce debaixo da maldição do pecado. E Cristo se fez maldição para que nós, que cremos nele, fôssemos salvos dessa maldição chamada pecado, inimizade contra Deus. Então, entenda isso, Jesus não poderia morrer em outro lugar senão na cruz, e da forma que ele morreu como havia sido profetizado. Vamos avançar. Olha o 17. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, pranto e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, pois já não existiam. Então isso aqui, a morte dessas crianças já havia também sido profetizado por Jeremias em Jeremias 31:15. Vai anotando, depois você volta para conferir. Muito bem, avançando a leitura para a gente concluir. Versículo 19. Após a morte de Herodes, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Então José se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Contudo, tendo sido avisado em sonho por divina revelação, seguiu para as regiões da Galiléia. Ao chegar, foi viver numa cidade chamada Nazaré. Cumpriu-se assim o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Então, ele ficou um tempo no Egito. Aí, quando Herodes morreu, Deus os avisou e eles voltaram para Israel. E agora ele foi viver com seus pais em Nazaré. Então, aqui nós temos duas informações importantes sobre Jesus. E por que importante? Talvez você diga assim, não é tão importante, não é tão relevante essas informações. Não são. Por exemplo, quando a pessoa tem um ídolo, um jogador de futebol, um cantor, um ator, ou até mesmo um líder religioso, ela sabe de tudo da vida desse ídolo. Sabe de tudo, cada detalhe, onde nasceu, se duvidar até o tipo sanguíneo sabe. Um fã sabe tudo do seu ídolo. O nosso Senhor Jesus é o nosso ídolo, é o nosso Deus, é o nosso Senhor e Salvador. Temos que se interessar pela história dele. Temos que nos envolver com a história dele. Como eu posso dizer que sou cristão
Se eu não sei onde ele nasceu, se eu não sei onde ele morou, se eu não sei o que aconteceu com ele. Não, eu preciso saber. E o Evangelho nos dá uma visão clara do que foi a vida de Cristo. Então aqui temos duas informações importantes. Ele nasceu em Belém para que se cumprisse as Escrituras. E depois ficou um tempo no Egito. Passando ali o período que Herodes estava vivo, quando Herodes morreu, ele voltou para Israel e foi morar em Nazaré. Tá bem? Nasceu em Belém e foi morar por um tempo em Nazaré. E ao decorrer dos próximos capítulos, vamos ver o que mais aconteceu com Jesus. Mas os pontos principais, ou o ponto principal do devocional de hoje, é exatamente esse. Tudo aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. A gente viu isso no versículo 6, que fala da profecia de Miqueias, no versículo 11, que fala do Salmo 72 e Isaías 60, que também profetizaram, o versículo 15, que fala que Oséias já havia profetizado, versículo 18, que fala que Jeremias já havia profetizado, e o versículo 23 também diz que os profetas já haviam anunciado. E o que a gente entende com isso? Repito, para que fique bem claro na sua mente. Cristo é o centro da Bíblia e deve ser o centro da nossa vida. Tudo deve apontar para Ele. Absolutamente tudo. Se Cristo não for o centro, então não é evangelho. Se Cristo não for o centro, então eu não sou cristão. E Cristo tem que ser o centro em tudo. Por exemplo, eu não posso servir a Cristo só quando estou na igreja. Lá no meu trabalho eu tenho que servir a Cristo. Lá na minha escola eu tenho que servir a Cristo. No meu casamento eu tenho que servir a Cristo. Com os meus filhos eu tenho que servir a Cristo. Toda a minha vida, dentro e fora da igreja, tem que refletir a Cristo, tem que glorificar a Cristo, tem que ser para a glória de Cristo, para a glória do nosso Senhor. Entende? E um conselho que eu te dou: toda vez que você for ler o Antigo Testamento, leia com as lentes do Evangelho. Podemos dizer que o Antigo Testamento era a promessa. O Novo Testamento é o cumprimento dessa promessa. O Antigo Testamento era a sombra, era o sonho. O Novo Testamento é a realidade. Houve essa transição entre antiga e nova aliança. E um adendo que é importante fazer aqui é que as práticas, ou a maioria das práticas do Antigo Testamento, elas foram descontinuadas por meio do Senhor Jesus, porque elas apontavam para Cristo. Hoje não precisa apontar para Cristo, Cristo já veio. Então, como eu falei no vídeo passado, a ordem dos sacerdotes, o sacrifício dos animais, o templo ou a tenda, o menorá, o candelabro, tudo isso apontava para Cristo. Apontava. Eu aconselho você a estudar o livro de Hebreus. Estudar o livro de Hebreus, porque ali você vai ver a transição entre Antigo e Novo Testamento, entre Antiga e Nova Aliança. Das leis, a gente tem basicamente a seguinte divisão com respeito à lei. Existia a lei cerimonial, existia a lei civil e a lei moral. A lei moral é basicamente os 10 mandamentos. A lei moral, ela continua na nova aliança. Até porque se trata do nosso caráter, da nossa conduta diante de Deus, do nosso compromisso com Deus e com o próximo. Mas as leis cerimoniais e civis, elas foram, na sua grande maioria, descontinuadas ou aperfeiçoadas na nova aliança. Por isso que não faz sentido num culto cristão ter a Arca da Aliança, ter candelabro, ter o quipá, o talite. Não faz sentido esses elementos judaicos num culto cristão. O que tem num culto cristão?
Se você estudar a história do cristianismo, eu até faço aqui uma indicação, este livro aqui, ó, A História do Cristianismo. Esse livro ele vai contar, como diz o título, a história do cristianismo, desde a igreja primitiva até os tempos modernos. E lendo este livro, eu aprendi o que tem num culto cristão. Culto cristão, e não só lendo esse livro, leia Atos 2 que você vai ver. Culto cristão tem oração, oração. Culto cristão tem louvor, adoração a Deus. Culto cristão tem santa ceia. Culto cristão tem batismo nas águas. Culto cristão tem comunhão entre os irmãos. Culto cristão tem oferta, só que não é oferta no sentido de dar para receber, de barganhar com Deus, mas oferta de amor, de gratidão, de comunhão, visando as necessidades do reino e da igreja local e também a necessidade dos aflitos. Então, não sejamos ignorantes com respeito a isso. Vou repetir para encerrar. Eu tô enfatizando isso porque você precisa entender. A antiga aliança, o Antigo Testamento apontava para Cristo e a nova aliança que ele iria inaugurar com o seu sangue. A antiga aliança ela valeu de Moisés a Cristo. Você nasceu nesse período de Moisés a Cristo? Eu não. Você também não. Então nós não estamos debaixo da antiga aliança. A nova aliança é de Cristo até o retorno de Cristo, até a segunda vinda de Cristo. Nós nascemos neste período. Portanto, estamos na nova e eterna aliança por meio não do sangue de animais, mas no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá bem? Vamos fazer agora a oração para que Deus nos ajude a entender mais do que nós falamos e que Ele nos ajude a viver para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, é com muita alegria que eu entro na Tua presença, junto com os meus amigos e irmãos do YouTube. É com alegria porque se vivêssemos na antiga aliança, nós jamais poderíamos ter esse acesso livre à presença do Pai. Havia um denso, imenso e pesado véu que separava o homem de ti. Mas este véu foi rasgado por Jesus na cruz. E hoje temos acesso a Deus por meio de Cristo, que é o novo e vivo caminho. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Pai. Obrigado, obrigado. Eu oro pedindo ao Senhor que nos ajude a viver de modo que Cristo seja anunciado. Não apenas com as nossas palavras, mas com o nosso comportamento. Ó Pai, glorifica o teu nome por meio de nossas vidas. Só o Senhor pode fazer isso, porque em nós não há nada de bom. Se depender da gente, se ficar tudo na nossa mão, a gente está perdido, Pai. Que nós não sabemos fazer outra coisa senão errar. Tenha misericórdia de nós. Abençoe cada amigo e irmão que acompanha este devocional e que outras pessoas sejam alcançadas por meio deste estudo do Teu Evangelho segundo Mateus. Amém. E graças a Deus. Muito bem, nós vamos ficando por aqui. E compartilhe com seus amigos. Amanhã teremos o estudo do capítulo 3 de Mateus. Vamos estudar a palavra, vamos mergulhar na palavra, vamos ler a Bíblia. E este devocional vai auxiliar você a compreender com clareza este evangelho.